noite mais uma vez, todos bem-vindos. Mais um trabalho que antecede ao nosso atendimento médico espiritual. Eu procuro fugir desse tema saúde, tema doença, porque já são quantos anos que tem esse trabalho e eu faço, já fui maio, já fui outros meses, e faço sempre um dos estudos, e cada sábado que antecede é um estudante diferente. Hoje é a minha vez. E procuro fugir desse tema, porque ele não se esgota, O bom é que ele não se esgota. Assim, meu Deus, vou falar de novo? Fala, mas fala diferente, igual como é que era o grande Otelo, naquele personagem da escolinha, e ele falava errado, tudo errado, E não precisa falar tão diferente, porque é um tema sempre atual, não é? Sempre atual. E tem várias perspectivas, várias formas de olhar o problema, de encarar o problema. Então, o título não tem nada a ver com os livros que eu li. No livro que eu li, os livros que eu consultei, o título não seria esse. Mas na hora que eu fui para colocar o título, o que te cura? Tá bom, o que te cura? O título do livro é totalmente diferente. Aí, logo eu pensei, e associei. O que te adoece? Não é? Está intimamente ligado. Porque se você precisa de cura, se você adoece, então adoece. O que nos adoece e o que pode vir a nos curar? Na categoria dos mundos, nós estamos no planeta de provas e expiações. Portanto, somos espíritos altamente devedores à nossa própria consciência e às leis divinas. Portanto, estamos doentes. E estamos num tratamento de longa duração. Um tratamento que não se resume somente a esta encarnação. Não é? Porque é um tratamento de autocura, com os subsídios, com aquilo que durante o trabalho vamos ver o que precisamos para essa cura. Esse é o objetivo do trabalho. O que devemos fazer? Como devemos nos comportar para irmos nos curando? A doutrina espírita coloca as responsabilidades de nós mesmos, de nossas vidas, de nossa felicidade, de nossa tristeza, em nossas mãos. É nossa. A doença é nossa. Não é? O problema é nosso. Temos a ajuda, temos o amparo, temos o socorro, porque sozinho não conseguiríamos nada. Nada, simplesmente nada. Mas precisamos, somos nós que temos que superar essas grandes dificuldades em que nos encontramos, ainda de provas e expiações. Nós estamos na segunda categoria de mundos. O anterior ao nosso é o mundo primitivo, que é só pensar há 1000 anos, 2000 anos atrás, ou até nem tanto, há 200, 300 anos atrás, a humanidade como estava e como está hoje. Então, o que nos cura, o que te cura, o que nos adoece? Primeira questão que nos adoece: nossos pensamentos. A ação do pensamento na saúde e na doença. Mas o pensamento adoece? Claro. O pensamento nos adoece? Claro. É o primeiro de todos, onde surge a doença. E o pensamento está aonde? Aonde está? Quem pensa? É o cérebro? Não. É o espírito imortal, que somos nós, que estamos no corpo, que utilizamos do cérebro como uma ferramenta. As pessoas confundem muito isso. A consciência está no espírito. O
O pensamento está no espírito, é o espírito. Os sentimentos também. O corpo só reflete, só obedece aquilo que a mente, que o sentimento do espírito, que a mente do espírito produz. Porque é uma produção. O pensamento é uma produção. A mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito para e dirige a comunidade orgânica para o corpo. É a nossa mente, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando todos os órgãos e sistemas. Todos os dias trocamos milhões de células. Todos os dias. Células morrem, outras estão nascendo, estamos trocando de célula. Pele é um dos que mais troca células diariamente. Intestino, quem acha que não, o intestino, com a passagem dos alimentos, só muitas células mortas e novas nascem. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito, consciente e inconscientemente. Nós estamos ainda num patamar evolutivo em que o inconsciente comanda muito mais do que o consciente. Adoeceu, mas eu não penso em doença, mentira, né? Lá em 1810, numa das palestras há 10, 15 anos atrás, eu falei sobre a homeopatia. Samuel Hahnemann, o livro Organon, o primeiro livro do Samuel Hahnemann, do criador, do fundador da homeopatia. Ele sempre já falava, em 1810, a causa das doenças, o mal pensar, o mal sentir e o mal agir. 1810. Continuamos mal pensando, mal sentindo e mal agindo. Não é? Por isso continuamos adoecendo. E eu não sei, é porque eu tenho os slides só como um roteiro. Eu não gosto muito de prender aos slides, não. Aí fala, mas por quê? O que é o pensamento? O pensamento é abstrato. Abstrato para nós. Mas o pensamento é matéria sutil. O pensamento é matéria sutil. Então, se pensamos, quem é o primeiro receptor dessa matéria sutil? É o nosso corpo, somos nós mesmos. Não é? Os desequilíbrios não podem ficar no espírito ou no corpo espiritual. Ele precisa ser drenado. E o drenador é o corpo material, esse que morre em dia, tem prazo de validade. O espírito é eterno. E nessa forma, nesse aprendizado, porque infelizmente ainda aprendemos muito mais com a dor, as doenças estão aí para nos ensinar. Segundo Emmanuel, né, o mentor do saudoso Chico Xavier, ele fala, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Está em volta de nós e dentro de nós. Os espíritos mais elevados do que nós, olhou para nós, ele vê o teor dos nossos pensamentos que estão envolvendo todo o nosso corpo fluídico, a nossa aura, como falam também, não é? Todo. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se. Eu pensei, vai aparecer aqui? Não, não é? Ainda não no mundo material, mas no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, onde estaremos em breve, é assim. Pensou, criou. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios que é a matéria. Mas o objeto formado pelo poder mental vive em nosso mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de que, para ele continuar como
também para ser extinto. Continuar os pensamentos positivos, os bons pensamentos, os bons sentimentos, e extinguir os negativos, que temos muito mais dificuldade de fazer isso. Manter o positivo e extinguir os negativos. Vivemos ainda muito mais nos negativos do que nos positivos. O pensamento é o gerador do... Olha só, ele vai aprofundando nessa questão até científica mesmo. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos, ou linhas de força do mundo subatômico. É onde o pensamento atua. No mundo subatômico da matéria. E nós somos matéria. No mundo subatômico, há prótons, nêutrons, elétrons. O subatômico é o núcleo do átomo, não é? Lá no nosso tempo da tia Teteca, era só prótons, nêutrons e elétrons. Era tão mais fácil, né? Aí descobriram que dentro do próton, hoje em dia, parece que são 6 ou 7 subpartículas, infracorpúsculos, dentro de um próton. E eu falava isso. Ele já falava isso há tanto tempo. Não é? E a mente, é aí que a mente consegue atuar, porque é algo tão sutil ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Parece surreal, né? É uma coisa que é tão... assim, como é que eu vou dizer? Não é difícil de assimilar. Intelectualmente a gente tem lógica, não é? Mas como a gente não manipula, não vê, não ouve, vai passando para o imaginário, o sobrenatural, não é? E com isso a gente procura fugir das nossas responsabilidades. É o que acontece. Fugimos das responsabilidades de procurar manter bons pensamentos, bons sentimentos que vão gerar as boas ações. Quem não tem bom pensamento nunca vai ter, ou muito pouco terá boas ações. Mas aí sim está materializando, né, o produto do seu pensamento e do seu sentimento, aqui no mundo visível. Mas ele está atuando, mesmo não sendo materializado, a raiva, sentimentos negativos. Você pode não conseguir exteriorizá-lo, né, para o mundo material, mas ele já está dentro de você. Aí o esforço de continuidade ou de extinção. Bezerra de Menezes, o médico espiritual, que ontem quem falou que fazia 130 anos do desencarne de Bezerra de Menezes. Foi ontem, né? Foi ontem, aniversário de desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, abril de 1900, o desencarne dele. Ele já também nos orienta. Tranquilize o campo nervoso. Descanse o pensamento na prece e no trabalho do bem. Ação, não é? Ação. A oração, a prece, ótimo. Já está provado na ciência que faz um bem muito grande a quem tem o hábito da prece e da oração. A harmonização tranquiliza a mente, nos dá condições, já está provado, a prece, a oração que nós fazemos, ativa uma parte do nosso cérebro que está diretamente ligada às decisões. As nossas decisões, capacidade de tomar decisão, está diretamente ligado. Pesquisando nesses, hoje em dia, essas ressonâncias com isso, com aquilo outro, é ressonância magnética com radioisótopos, aí eles queriam ver, para que presta aquele pedacinho aqui no cérebro, né? Do ser humano, que a gente já fez tantos testes e a gente não vê ele se ativar. Para que presta esse pedaço? Aí tenta de tudo, né? Até que vamos pesquisar em pessoas em estado de oração. Pum! Lóbulo pré-frontal. Ele se ativou.
Ah, vamos testar em outro. Ele se ativou, ele se ativou. Aí viram que também é esse lóbulo, essa parte do lóbulo pré-frontal, que está diretamente envolvida nas decisões, nas nossas tomadas de decisão. Então, um remédio para quem eu nunca consigo decidir, eu fico sempre em dúvida, faço, não faço, vou, não vou, sou, não sou, passe a fazer mais oração. Para fortalecer, né, desenvolver, ativar essa parte do cérebro. Descanse o pensamento na prece e no trabalho. Realmente, mente vazia e oficina do diabo, não foi? Isso é lá do tempo da tataravó. Deixa eu contar uma historinha de Maria Teresa de Calcutá. Ah, sim. Na época que surgiu a AIDS, né, então estava assim, no começo, né, então não se tinha muita informação de remédio nem nada, né? De nada. Aí ela recebeu uma carta de uma idética, dizendo que pedindo para que ela orasse por ele. Claro que não tinha WhatsApp naquela época, não demorava a chegar a comunicação dela. Um mês depois chegou a comunicação dela para o rapaz que tinha pedido para ela orar por ele, que ele estava com AIDS, estava no estado terminal, que ela podia orar. Aí ela falou assim: posso, meu filho, eu posso orar, mas eu estou mandando uma lista de 10 pacientes também para você orar. Por eles. Não é? Né? Inteligentíssima ela é. Isso. Não é? Muito, muito sábia. Isso não é inteligência, isso é sabedoria, né? Porque a prece pelo outro nos beneficia muito, muito. A gente não consegue imaginar quanto. Seu cérebro está ativado. As ondas mentais, o pensamento positivo, altamente positivo, vai nos beneficiar muito. E use a serenidade mental como um remédio edificante. Cuidado para consigo mesmo no sentido de preservar a sua paz em favor da própria saúde. Qual é a doença do século? Que a gente sempre repete: ansiedade. Ansiedade. Da ansiedade crônica, aí vem a síndrome do pânico. E daí vai piorando, né? Pode vir a piorar até um surto psicótico. Não é? Tranquilize o campo nervoso. Ai, como? Está lá. Na prece e no trabalho do bem. Prescrição. Isso aí é uma prescrição médica, de um médico espiritual, mas médica. Prescrição, aí você fala isso por já chega assim, né? Vou morrer. Passou um diazepamzinho, né? Outras cositas, mas quando acalma, meu filho, você precisa orar mais. A reação é das mais diferentes possíveis. Desde nojo, você mandou ele orar, ele te olha assim, a estupefação ou indiferença. Alguns até, você tem orado, você sabe, a maioria nem sabe. Sabe fazer uma prece, uma oração? Não sabe. Muitos não sabem. Fazer uma com ele mesmo, não precisa ser em público, sozinho, no seu quarto, como dizia Jesus. E não sabe, não sei, não tenho hábito, não. E desse jeito mesmo. Aí a pessoa fala assim: não é médico? Mandando eu rezar. Você se depara com essas reações. No Brasil, que é um país em que as religiões estão muito presentes, a fé, né, de cada um presente, acreditar em Deus muito presente. Imagina aí fora, no exterior, onde o materialismo, onde a descrença está muito, muito alta, o nível de descrença, de falta de fé, de não acreditar em nada. Então, lá fora, as coisas estão bem mais complicadas, com toda certeza. Analisando o conselho prescrito, verifico a íntima relação que se faz entre saúde e paz.
como se a primeira não pudesse existir sem a segunda, repetindo a receita do médico espiritual: preservar a sua paz em favor da própria saúde. Não se desmerece o tratamento médico convencional. Não podemos mesmo. Não podemos, não conseguimos. Não é? Ainda não conseguimos, ainda necessitamos desse alívio dos sintomas, porque a cura, não é? Podemos, em algum tipo de doença, uma doença infecciosa, geralmente um antibiótico, muitas das vezes você se curou daquele momento, mas daqui a pouco nada impede, e geralmente acontece, está doente de novo, com outra infecção. A mais comum são as virais, né? Que não tem antibiótico, não é? Olha a sabedoria da natureza, a sabedoria. Vírus, as pessoas vão, mas no posto de saúde, sabe? Ou a senhora está doente. Ou a senhora está doente, porque está tupido. Gente, depois de atender um dia inteiro, um monte de bobagens também igual a essa, chega alguém 11 horas da noite, estou com tarice e tupido. Ai, só sendo cristão. Por quê? Porque a vontade é de entupir mesmo o nariz com outra coisa. Não existe antibiótico para vírus, para da gripe principalmente. Poucos antibióticos que fazem algum efeito no vírus é para o herpes, mesmo assim. Eu tenho que estar com o sistema imunológico bom, razoável pelo menos. A AIDS não está curada, o vírus da AIDS não é eliminado com tratamento, ele é controlado. Ah, eu estou curado. Não está. Está controlado. E outros vírus, controle. Mas, vou mais tomar essa porcaria, já, ele, volta de novo. Volta com toda certeza. E os vírus são uma infrapartícula. O vírus é tão pequenininho que ele infecta a bactéria. E a bactéria é minúscula, não é? Que nos causa doença. Então o vírus, por ser uma subpartícula, ele tem muito menos proteínas, né? Ele não tem nem um sistema metabólico que a bactéria tem. Ele precisa de um outro ser vivo para se multiplicar. Ele é muito mais atingido, acionado, reprimido com os nossos pensamentos e nossos sentimentos do que qualquer outro micro-organismo, devido a ínfimo matéria que ele é, que o vírus é, mas de uma potência de se espalhar muito grande, não é? Principalmente os respiratórios. Parece uma energia negativa. Isso, não é? Ah, você se aborreceu, no outro dia tu está resfriado. Um aborrecimento que gerou uma indignação, uma vontade de torcer um pescoço, no outro dia você está resfriado. Enquanto a energia negativa só a energia positiva. Meu herpes, aí vai lá no posto. Meu herpes. Pronto, atendimento não é lugar para se cuidar de herpes. Não é herpes labial. Não é, gente. Pronto, atendimento é coisa mais emergente, urgente, que você não pode esperar 24 horas. Mas não adianta. Não adianta que isso não entra no cocoroco das pessoas. Não adianta. Vão lá com o seu herpes. 7 horas da noite, pano, cheio de pano branco. Gente, eu vou me aposentar esse ano. Com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu não aguento mais isso. Você se aposenta, você se Ou eu me interno, ou eu surto. Ou eu surto, que a minha vontade é de morder. Eu trinco os dentes. Agora não, já consigo me controlar um pouco melhor. Que eu trincava os dentes de quebrar as obturações. Para não morder a pessoa. Chegar, a vontade é de morder mesmo, de pular no pescoço. De maneira inadmissível você chegar com pano branco, né? Com pano branco, num pronto atendimento, é inadmissível, gente.
Ai, eu tive um arranca-rabo há pouco tempo. Aí eu cheguei, não falei que não ia atender. Não falei que eu não ia atender. Eu falei assim, você sabe que isso não é para ser tratado aqui. Não é? Você não sabe? Vou tratar onde? Você não quer que eu responda, quer? Desse jeito, gente. Desse jeito. Você... Ai, tadinha, né? Gente, é o dia inteiro. O dia inteiro você ouvindo essas coisas. O dia inteiro. Chega de noite, você quer alguma coisa, né? Mais que a minha, a festa. Não é? Chega bem um baleado, um esfaqueado, um edema agudo de pulmão, um infarto. Aí chega com um pano branco. Aí eu tenho que orar muito. Mãe, meu Deus, dá-me força, meu Deus, dá-me força, meu Deus, dá-me força, por favor, por favor, por favor, por favor. Peço constantemente, dá-me força, dá-me paciência, dá-me força, dá-me paciência. Quando eu pego a ficha e vejo que às vezes anotam alguma coisa, sinais vitais todos bons, mas é bobagem. Deixa eu me preparar. Porque tem a triagem que vê a saturação de oxigênio no sangue, a pressão, a temperatura, tudo bom. O que você vai fazer no pronto de atendimento? Com tudo bom. Deixar a tua paciência. Ah, você vai se aposentar, doutor? Ah, não se aposenta não, doutor. Vou, pelo amor de Deus, eu vou, não aguento mais vocês. Não aguento mais vocês. Falo assim mesmo, gente. Como eu estou falando para vocês, eu falo com eles. Ah, mas doutor, você vai deixar a gente? Estou feliz e contente. Pela minha saúde mental e emocional. Porque gastou tudo. Colocaram o médico uma vez lá em Sacarini, ele chegou, saiu para jantar, né? Quando ele voltou, tinha umas 6 pessoas esperando ele. Aí ele pegou a ficha assim, fulano, você não é emergência, vai embora. Fulano, você não é emergência, vai embora. Fulano, todo mundo embora, não entendeu ninguém. Não temos culpa, quem trabalha em pronto atendimento, da deficiência da atenção básica. Isso é deficiência da atenção básica. Não temos culpa, não é? Porque a responsabilidade não é nossa, é da atenção básica. Que é isso. Você vai, né? Deveria chegar para marcar uma consulta, dependendo do caso, uma triagenzinha, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, né? Mas a atenção básica é totalmente falida, não é? 3 meses, meu filho, volta daqui a 3 meses. Aí você vai 3 meses, o médico não veio. Ah, eu vou lá no pronto atendimento encher o saco do doutor Irezinho. Não precisa passar pela paciência. Não é? Ele precisa. Não se desmerece o tratamento médico convencional. Apenas temos que ampliar essa noção de cura para além dos limites da matéria, do nosso corpo, alcançando a pacificação do nosso mundo íntimo, muitas vezes conflituoso. Não basta remediar o corpo físico. É preciso também sanar as emoções doentias, restabelecendo a paz íntima. Não é? Não tem jeito. Aí faz uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha piedade de mim. Aí você, depois de um dia, porque a síndrome do pânico adora a noite, adora a madrugada, 2, 3 horas da manhã, chega lá, tô morrendo, socorro, bate, sacode, porque não tem segurança lá no posto, tem que trancar, não tem segurança, nem de noite, nunca tem nenhuma segurança, então a gente tem que trancar de noite. Aí chega, né? Murrando a porta, ai, vai morrer, eu não sei, com o tempo, macaco velho, 39 anos, né, minha filha? 39 anos. A gente olha assim,
Bota lá na Bíblia. Não vai fazer nada? Vamos sim, vamos fazer sim. Ai, aos parentes, faz um eletro, faz isso, faz aquilo. Por favor, parentes lá fora. Só idoso e criança têm acesso ali junto ao tratamento, né? Aí a gente conversa, dá umas poucas palavras, você mata a charada. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Aí vai ter a saturação, ótima. Temperatura, ótima. Pressão, às vezes, pouca coisa alterada. Já vi síndrome do pânico, daquela de se jogar no chão, e a pressão 12/8. Né? Então é tudo mental, emocional. Tudo dá sensação de morte iminente. É sim, gente, é a sensação de morte iminente. Às vezes só você chegar e segurar na mão do paciente, calma, 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 que já vamos cuidar, calma, calma, ele já vai acalmando, já vai acelerando. Porque é mental mesmo, emocional. E ele sentiu uma segurança, alguém que deu atenção, já começa a melhorar. E rápido, às vezes é rápido. Né? A melhora, muitas vezes, é rápido, sem às vezes nem medicação nenhuma. Muitas das vezes. Às vezes a gente faz por causa dos parentes, alguma medicação, diazepam, alguma coisa, e ele, sabendo que está sendo medicado, é mais um estímulo. Ah, estou sendo tratado, então já vou melhorar. E eu nunca gostei de psiquiatria, gente, nunca. Né? E praticamente, hoje em dia, os problemas são psicológicos, psiquiátricos. Muito, não é? E a psiquiatria, não é que me assustava, eu não sei nem dizer, mas eu não tinha afinidade nenhuma, né, com psiquiatria. Mas a vida me acabou me jogando num lugar que não tem psiquiatra. Marcar psiquiatra para quando? Daqui 2 meses. Daqui a 3 meses. Não tem um psiquiatra na rede, todo mundo pediu demissão. A gente tem que tratar, não é? Tem que tratar. Tem que começar a ver o que eu posso fazer nas emergências, o que eu posso fazer para segurar a situação até ter alguém, né, que assuma o caso. E às vezes a pessoa não quer, não, doutor, quero o senhor. Não, meu filho, você tem que ir no psiquiatra. Não, psiquiatra é médico de maluco. Ai, Jesus, não é fácil, não. É preciso também sanar as emoções doentias, restabelecendo a paz íntima. Emoções, não é? Pensamento altamente associado às emoções. As emoções potencializam os nossos pensamentos. A ideia é que, em grande parte, a doença vem de dentro para fora. Isto é, do espírito para o corpo. Dessa forma, nas vezes em que um determinado conflito vem roubar nossa paz, a desarmonia interior se irradia para as células, órgãos, sistema do corpo físico, prejudicando seu regular funcionamento. Aí todo mundo pergunta, você não é hipertenso? Nada, Zé. Não. Você não é diabético? Nada, Zé. Não. Por quê? Porque eu falo. Eu falo. Né? Aí pronto. Só me deixar falar. Só me deixar falar que passa. Coisa que eu odeio é mandar calar a boca. Cala a boca. O efeito é o contrário. Totalmente o contrário. Né? Olha a cabeça aí, não é? Olha a cabeça, olha a emoção. Mandando. O inconsciente mandando. Antes que você raciocina. Né? Antes de você raciocinar, o inconsciente já está dando um impulso. O impulso de enfrentar situações muitas vezes dificílimas. E dizer, é um moleque traficante. Você não quer nem saber. O impulso de ir de frente, assim, ó, o cara vem para te bater. E você vai. Nasce no impulso. O inconsciente nos comandando. E tem que ser, com o tempo, isso ser
é substituído, amenizado, abrandado, o consciente tem que estar alerta para essa parte animal que ainda está em nós, está no nosso inconsciente, não tomar frente assim. E é nesses momentos, né, que você faz. Tem pessoas que usam os momentos, às vezes consegue salvar uma pessoa de uma situação difícil, de um acidente. Como é que eu tive? Depois para e pensa, como eu tive força, como eu tive coragem de agir nessa situação tão difícil. E ela não consegue nem explicar. Ou foi o inconsciente que deu o impulso. E pode ser para a parte positiva ou negativa. No nosso caso, muitas das vezes, é na negativa que ele vem nesse impulso cego. Emmanuel esclarece: se te encontras enfermo, não acredite que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Ajuda, né? O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Aí, quem conhece esse médico indiano que está radicado nos Estados Unidos já há alguns anos, é médico, é pesquisador, esse Deepak Chopra, é indiano. Muito interessante os livros dele ligados à mente, corpo, espírito e saúde, né? E saúde, é um médico. A respeito dessa interação saúde, física e emoções. O sistema imunológico é, ao mesmo tempo, infinitamente belo e terrivelmente vulnerável. Nosso sistema imunológico. Ele molda nosso elo com a vida e, no entanto, pode se romper a qualquer momento. O sistema imunológico conhece todos os nossos segredos, todas as nossas tristezas. Isso é uma linguagem figurada. Isso quer dizer que ele está sob a ação direta de todas as nossas tristezas. Os segredos são o quê? Nossas angústias, nossos medos. Ele sabe porque uma mãe que perdeu o filho pode morrer de tristeza. Porque o sistema imunológico morreu de tristeza primeiro, antes dele. Deprimiu o sistema imunológico, junto com a depressão, não é? E aí tinha alguma doença ali aí, já latente, ela se manifesta. E morreu de tristeza. Antigamente ele se ouvia muito isso, não é? Um cachorrinho não morre de tristeza? Gato, né? Mais raro, mas também. Ele conhece cada momento que um paciente de câncer passa à luz da vida ou à sombra da morte, porque ele transforma esses momentos na realidade física do corpo. Quando enfermos, sem prejuízo dos cuidados médicos, devemos nos fazer algumas perguntas. O que tem tirado a minha paz? O que tem deixado meu coração triste e amargurado? Onde perdi a alegria de viver, a vontade de levantar da cama, o desejo de realizar meus sonhos? Não é? Isso se passa com todos, em algum momento da vida. Em todos os momentos, muitas vezes, tem pessoas que vivem, né, lutando contra a depressão a vida toda. Começa, muitas das vezes, na adolescência, hoje em dia, né? Hoje em dia, que antes era a vida adulta, hoje em dia, a adolescência já tem deprimidos de muito, não é? Outra médica, pesquisadora, endocrinologista especializada em diabetes mellitus, propõe outras questões para reflexão quando visitados pela doença. Ela fala, isso é um autoexame, não é? Autoexame, consultar a nós mesmos, a nossa consciência. Por que ajo de forma tão arrogante? Por que finjo ser tão durão? Por que julgo tanto as pessoas? Por que não valorizo todo o amor e a beleza que está ao meu redor? Por que evito o elemento mais simples e mais importante do meu ser, o amor em meu coração? São questões para cada um, né? Cada um de nós, que podemos estar com tudo isso ou só com um ou outro nesse momento. Amanhã é outro momento.
Ao tentar responder esses questionamentos, vamos nos deparar com situações de vida que nos despertaram sentimentos ruins, como, por exemplo, raiva, ódio, mágoa, frustração, culpa, decepção, inveja, ciúme, etc. Quando esses estados emocionais se tornam crônicos, nós experimentamos eles, mas eles não podem se tornar crônicos. Alteram o nosso equilíbrio físico e dão causa ao surgimento de diversas enfermidades. Marianne Williamson, uma médica, não é, norte-americana, que pesquisando, observando seus pacientes, surgiu essas conclusões, né? E não é psiquiatra, não é psicanalista, é uma médica endocrinologista. Vocês devem estar pensando, é impossível viver sem experimentar quase todos esses sentimentos negativos. E temos razão, é impossível ainda, né? Ainda somos espíritos imperfeitos do ponto de vista espiritual. Estamos muito distantes dos anjos, dos espíritos superiores, como nós na doutrina espírita falamos, muito distantes. Ou espíritos puros, e ainda experimentando todas essas sensações derivadas da nossa inferioridade moral. Mas não podemos estacionar nas sensações do nosso ego adormecido. Aliás, é para isso que reencarnamos. Por isso que eu falei lá no início, para nos curarmos integralmente, precisamos, né, reencarnar uma vida só. Não é suficiente, nem 10. Aliás, é para isso que reencarnamos, para trabalhar as nossas inferioridades que nos adoecem e distanciam do amor. O objetivo maior é o amor. Nós ainda somos mais ou menos dominados pelas nossas deficiências morais. Não devemos nos iludir de que haja uma mágica. Eu quero um comprimido porque eu sou muito invejoso, quero acabar com isso. Quero um comprimido porque eu sou muito egoísta, já reconheço que eu sou... Não existe esse tipo de milagre. Somos nós. Não devemos nos iludir de que haja uma mágica, feitiço, medicamentos que possam nos mudar do dia para a noite. A evolução, intelecto e moral, é um trabalho progressivo, que ainda levará séculos, o que não significa que temos que ficar parados, sentados à beira do caminho. Porque senão, a dor vem. Não é? A dor. É ela que nos impulsiona ainda. Nossa maturação é gradual, de acordo com essa alegoria do Evangelho. Nosso amadurecimento espiritual, mental, emocional, por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Então, o processo. Por ora, devemos exercitar o autoconhecimento, identificar nossas sombras para podermos transmutá-las, iluminá-las. Não é erradicar, nós não erradicamos, nós transmutamos, não é? Vai substituindo café com leite, cada vez mais leite no café, até ficar branquinho. Allan Kardec afirmou que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é todo aquele que deseja seu desenvolvimento espiritual, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Esforços. Não conseguimos nada sem esforço. É compreensível, por exemplo, que eu ainda sinta mágoa quando sou ofendido, raiva quando sou enganado. Todavia, devo procurar o autocontrole para não me tornar escravo dessas emoções negativas. Tolerável que eu ainda sinta culpa quando cometo erros. No entanto, não posso viver como um condenado à prisão perpétua. Não é? Aqueles que se autoflagelam mentalmente, emocionalmente. Sim, se autoflagelam. A culpa chega até o suicídio.
não é? Não consegue se perdoar, não consegue compreender que pode recomeçar, que deve recomeçar, não é? Se estivermos sempre atentos ao conheça-te a ti mesmo, quanto é, hein? Essa frase aí? Tem quantos anos? 10 anos? 100 anos? 2000, mais ou menos. E 400 anos. 400 anos antes de Cristo. Templo de Delfos, na Grécia. Conheça a ti mesmo. Passaremos a fazer esse ajuste, exercício diário, a transposição do nosso ego, no eu menor, para o maior, que está em potencialidade dentro de todos nós. Todas as potencialidades, virtudes cristãs estão dentro de nós. Ou ao ouvir o divino que habita em nós. O autoconhecimento nos levará à conscientização de que estamos num processo de fazer escolhas a todo momento. A raiva, ódio, inveja, vitimismo, vingança, por exemplo, são escolhas feitas a partir do que se passa no nosso inconsciente. Quando, porém, trazemos o inconsciente para o consciente, por meio da prática do autoconhecimento, da meditação, da reflexão, passamos a dominar esse processo de fazer escolhas. Ficamos cientes da espécie de pessoa que queremos nos tornar e passamos a agir de acordo com esse propósito. O autoconhecimento não é uma jornada para fracos, porque é difícil, muito difícil nos olharmos no espelho nesse sentido, de olhar dentro de nós, no profundo de nós. Muito doloroso, muito difícil. O autoconhecimento não é uma jornada para fracos, exige muita coragem de se olhar e de se confrontar consigo mesmo, de reconhecer o quanto ainda somos mesquinhos, narcísicos, violentos, etc. Os chamados defeitos são as pedras com as quais ergueremos a escada da nossa ascensão espiritual. O psiquiatra, agora sim um psiquiatra, Ron Lefler, que esclarece, está mudando, mas a esmagadora maioria dos psiquiatras são materialistas. Ouvi alguns lamas tibetanos, daqueles sacerdotes tibetanos, comparando o sofrimento ao esterco, ao estrume. O esterco fede. Ninguém quer um monte de esterco na sua sala. Mas o agricultor recolhe esse material e o espalha na terra. O esterco faz a plantação crescer. A dor é um fertilizante, um catalisador. A dor é a motivação para as nossas mudanças. Ninguém quer ficar sofrendo, nunca sempre, né? Ganha um especial relevo nesta ótica as propostas de Jesus, as quais representam o chamado do nosso Cristo interno, consistentes na reconciliação com os nossos adversários, no perdão das ofensas, no oferecer a outra face, no amor por nós mesmos e pelo próximo, no levantar e seguir depois de nossas quedas, não julgar, na fé que remove montanhas, não olharmos para trás, em sair de nossos túmulos, em nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus usava, metáforas nas propostas da medicina preventiva, nossa, do homem, saneamento básico, vacinas, dieta, exercício, prevenção. Seguindo essas propostas preventivas, devemos saneamento básico dos nossos pensamentos e sentimentos. Precisa de uma rede de esgoto muito grande, né? Uma estação de tratamento de esgoto muito grande. Se tivesse para drenar nossos pensamentos e sentimentos negativos por uma estação de tratamento, haja estação de tratamento. Está na psicosfera do planeta, né? Drenamos sim, né? Para os espíritos superiores que olham para o nosso planetinha, só vê aquele monte de nuvens escuras ainda envolvendo o planeta azul. Nos alimentarmos com ideias e emoções puras e novas, nos vacinarmos contra a maledicência, contra a fofoca, nos exercitarmos na prestação de bons serviços em favor do próximo,
colocando em prática o amai-vos uns aos outros, como recomenda o Evangelho. Estaremos praticando a terapia do bem, com reais benefícios para a saúde física, moral e espiritual do ser humano e da humanidade. Não é sem razão que Jesus, depois de curar os enfermos, sempre recomendava: agora vá e não tornes a pecar, não tornes a cometer os mesmos erros, se manter do mesmo jeito que estava antes da cura. Todos nós vamos adoecer de novo ainda, né? Ainda. Mas a recomendação vale, porque ele curava coisas graves, ele não criava um herpes labial, ele não curava um resfriado, um pano branco, ele curava doenças graves, cegueira desde criança, paralítico de muito tempo, lepra, não é? São todas doenças altamente ligadas com o nosso psiquismo, altamente, com o nosso inconsciente de outras encarnações. A lepra é basicamente aquilo que precisamos expurgar, que está no nosso perispírito, de ações nossas em outras encarnações. Isso é certo.